Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui em Porto Seguro, galera, na Bahia, de frente ao Marco do Descobrimento. Que canal é esse? História é Vida, Zavo Lima, roda a vinheta! Bom, meus queridos, estamos aqui em Porto Seguro, já está um pouquinho de noite, para falar aí sobre um ponto muito interessante da história, o descobrimento. Mas será que foi descobrimento mesmo? Bom, estamos de frente aqui a um dos marcos simbólicos da história do Brasil, que é o Marco do Descobrimento. Há muita controvérsia aí sobre esse Marco do Descobrimento, se foi realmente trazido pelos portugueses em 1503, um pouquinho depois do descobrimento do Brasil, em 22 de abril de 1500, ou se foi trazido em 1535, quando foi fundado aí a cidade de Porto Seguro. Bom, pessoal, é muito simbólico estar aqui em Porto Seguro, estar aqui no centro histórico de Porto Seguro. Por quê? Porque nós estamos então falando sobre a ideia do descobrimento do Brasil. Há muita discussão historiográfica sobre isso, já um pouco antiga, né? Mas que ainda causa bastante problemas sobre as nomenclaturas, sobre o que é realmente descobrimento. Quando nós falamos de descobrimento no convencional, você que está estudando para o Enem, você que está estudando aí para os vestibulares, você sabe que a ideia de descobrimento é a ideia de que é o nascimento do Brasil. Ou seja, quando os portugueses, aqueles caras das grandes navegações, aliás, vai passar em cima, já tem vídeo aí no canal das grandes navegações gravada lá na cidade de São Vicente. Bom, temos então que pensar que descobrimento, pessoal, tem a ver, do ponto de vista geral, a ideia de que os portugueses, os espanhóis também, holandeses, depois franceses e ingleses, eles então desbravaram os oceanos e encontraram várias partes do mundo que até então os europeus não tiveram contato. Nesse ponto, então, os portugueses são aí os chamados primeiros a chegarem aqui na região onde hoje chamamos de Brasil. E foi nesta região, aqui bem próximo onde nós estamos, onde está aqui o Marco do Descobrimento, na cidade de Porto Seguro, aqui mais ou menos 64 quilômetros da cidade atual de Porto Seguro, aqui na Bahia, a chamada Costa do Descobrimento, onde está o Monte Pascoal, avistada aí por Pedro Álvares Cabral. Todo mundo já ouviu falar a velha fala de Cabral, terra vista, onde eles estavam lá então se deslocando pelo oceano e acabaram chegando aqui nas costas brasileiras. Quando falamos de descobrimento, pessoal, nós sabemos que não foi bem assim. Não foi um descobrimento, um acaso. Nós sabemos que já havia informações das terras aqui nesta região mais ao sul da América do Sul. Todo mundo sabe que em 1492, Cristóvão Colombo, navegante genovês, já tinha chegado na região da América Central a mando da coroa espanhola. E já tinha havido então dois grandes tratados entre portugueses e espanhóis sobre o território da América. Primeiro, a Bula Intercoetera, de 1493, e depois o Tratado de Tordesilhas, que salvaguardava os portugueses um território aqui, onde hoje é a América do Sul, o Brasil. Bom, havia a ideia de que os portugueses estavam com a sua grande saga em chegar às Índias, costeando a chamada costa africana, o périplo africano, navegando então a leste. Eles chegaram à Índia em 1498 com o navegante Vasco da Gama. O mesmo Vasco da Gama que deu as coordenadas para Pedro Álvares Cabral chegar aqui no Brasil. Tudo bem? Isso é muito importante, porque o Vasco da Gama tinha ficado preso entre aspas, tinha ficado então ali aguardando uma comitiva oficial portuguesa lá na Índia para poder fazer negociações com os indianos sobre o que eles mais queriam, que era no caso aí fazer negócios com as especiarias indianas. O Pedro Álvares Cabral foi incumbido então de fazer este salvamento do Vasco da Gama. E de quebra, a mando do rei Dom Manuel I, ele viria passar no Brasil para salvaguardar esse território, visto que os franceses não estavam aceitando o Tratado de Tordesilhas. Isso é muito interessante, pessoal. O rei francês Francisco I já tinha dado ultimato aos portugueses, pediu até para o Papa Alexandre VI, eu quero ver o atestado de Adão. Vocês estão dividindo entre vocês aí o território
território da América, da Ásia, e nós franceses temos direito de então invadir territórios que não estão ocupados. Há então a ideia de que os portugueses correram para vir aqui e tomar posse do território brasileiro. Por isso que é muito importante esse marco simbólico do descobrimento. Vir aqui e estacar, dizer, chegamos num território que até então era nosso. Mas os portugueses não tinham vindo aqui, apenas tinha feito um tratado com os espanhóis. Por isso que tem simbolicamente, sim, pessoal, uma ideia de, entre aspas, descobrimento para os portugueses. Não para um descobrimento de um território que já havia habitantes aqui. Já falaremos desses habitantes. Quem são eles? Os indígenas, obviamente. Então, pessoal, os portugueses chegaram aqui por volta de 1500, 22 de abril de 1500, é o marco simbólico, aqui mais ou menos 64 quilômetros dessa região onde hoje é Porto Seguro, e depois aportaram nesta região o Porto Seguro, né? Antigamente, essa região era chamada de Anhambê, e depois ficou chamado de Porto Seguro porque era um local seguro para os portugueses aportarem. Fundado aqui a cidade, então, os portugueses então criaram aqui uma matriz católica, né, que é chamada aí de a matriz jesuítica de 1535, que hoje está aqui no Centro Velho, a versão atual de 1713, que já é um objeto histórico bastante interessante do século XVIII, a igreja de Nossa Senhora da Pena, né? E aí os portugueses então começaram a fincar pés no Brasil a partir de 1535. Bom, já temos o marco simbólico lá de São Vicente, veja o vídeo, que é a fundação da Vila de São Vicente. Mas é muito interessante, né? No local do descobrimento, eles fincarem o seu território e o início da cidade de Porto Seguro. Mas, pessoal, a nossa reflexão é: descobrimento, sim ou não? Esta é a grande questão. Antes dos portugueses chegarem aqui, o que nós tínhamos? Nós tínhamos não, a gente ainda tem os indígenas. Os indígenas viviam aqui nesse território, bem antes dos portugueses. Nós estudamos isso na história, chamando de a pré-história do Brasil, ou a América pré-cabralina. Também temos isso na América, tá? É chamada América pré-colombiana, ou seja, os habitantes indígenas que viviam aqui antes da chegada dos espanhóis. São os astecas, os maias, os incas, os mais conhecidos, tá? Existem muitos outros. Mas aqui no Brasil, você não tinha uma lógica tão parecida como havia com a América Espanhola. Os incas, por exemplo, aqui na América do Sul, era um grande império coeso, que tinha cidades, que tinha uma ideia de estado, de imperadores. Os indígenas brasileiros viviam em aldeamentos ou em processos de povos que viviam não totalmente unidos. Havia várias tribos com várias linguagens e com várias crenças, claro, parecidas, mas que tinham então as suas semelhanças, porém as suas diferenças. Os indígenas brasileiros não eram totalmente coesos. Por exemplo, aqui nessa região vivia os tapuias, os tupinambás também viviam nessa região, e eles foram então aí, né, e levados ao interior quando uma grande tribo da região da Amazônia chegou nesta região, que é chamado aí os tupis, que é uma matriz dos chamados tupiniquins. Os tupis fixaram nessa região, e quando os portugueses chegaram aqui, eles então encontraram os chamados tupis. É muito famoso, né, aquele quadro do descobrimento, onde você tem lá a ideia da primeira missa do Brasil, e você vê lá então o padre, a igreja, os portugueses, os indígenas assistindo à missa. Claro que isso é uma construção romântica do século XIX, né, pessoal? Não dá para imaginar que os indígenas iam entender uma missa aqui no Brasil. Porém, qual é o símbolo dessa ideia? Que os portugueses viram para cá, fincar a cruz, fincar o marco do descobrimento, trazer a coroa portuguesa. Isso marca a ideia da conquista, da dominação. E obviamente que nessa conquista e nessa dominação, os confrontos com os indígenas irão acontecer. E a gente sabe que várias tribos indígenas não aceitaram a presença dos portugueses aqui, até porque eles entenderam que a presença dos portugueses iriam trazer para eles uma destruição da sua cultura, no sentido perda de terras, perdas de identidade, perda da sua própria cultura, até porque os portugueses vão trazer o cristianismo, e com o cristianismo vai haver o processo de aculturação dos indígenas, com a catequização dos padres jesuítas, que já era um acordo entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Os indígenas passam então a entrar em confronto com os portugueses. Então a ideia de que o descobrimento não é bem isso, porque a gente está falando de uma tomada de posse de território com habitantes que já existiam aqui. Os nativos existiam aqui de muito tempo.
Histórias de que os habitantes indígenas estão aqui desde 16 a 20 mil anos atrás, né? Desde aqueles chamados primeiros povos aqui, os chamados sambaqueiros, os coletores e os caçadores, e os produtores de cerâmica, que são os mais recentes, né? Por volta de mais ou menos aí 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Nós sabemos que os indígenas que viviam no Brasil ainda estavam nesse estágio, né, de caça, de coleta, mas já vivendo em um processo de aldeias, já vivendo num processo de uma organização próprias deles. Eles não eram totalmente unidos, mas eles tinham as suas organizações, tinham os seus chefes, mas viviam em simbiose com a natureza. Viviam da caça, da pesca, da coleta, mas viviam numa lógica harmoniosa entre eles. Porém, tudo bem que havia confronto entre as tribos, isso é uma outra questão, mas os portugueses vão trazer uma nova ideia de dominação. E assim, o primeiro contato com os indígenas, nós vamos ver aí a utilização deles para a extração do pau-brasil, por exemplo. Isso nós vimos lá na nossa aula de pré-colonial, tem aí também no canal. E depois nós vamos ver a escravização dos indígenas quando começar a produção açucareira. É esse processo, então, de contato entre portugueses e indígenas que pouco a pouco vão degradando a sociedade nativa e criando uma nova sociedade, a chamada sociedade colonial. Claro que com a preponderância do branco português. Os indígenas pouco a pouco vão aí então sofrendo o processo de perda de terras, perda de identidade e destruição da sua cultura. Até hoje os indígenas resistem a isso. Aqui no marco ou do descobrimento, nessa região do Centro Velho de Porto Seguro, você tem tribos indígenas que ainda vivem aqui, que ainda tentam manter um resgate da sua cultura. Mas nós sabemos que até hoje há grandes brigas entre, né, sociedades que ficam tentando viver da sua maneira, ainda como os indígenas viviam, e a lógica do progresso, a lógica então da ideia de que muitas pessoas querem tirar as terras indígenas para a utilização, para a lógica de extrair produtos, minérios da terra. Não estamos fazendo uma reflexão do que é certo e o que é errado, estamos apenas dizendo que o confronto entre culturas foi gerando uma destruição da cultura indígena, tá? Descobrimento? Essa é a grande questão, mas nós sabemos que é muito cobrado no Enem, nos vestibulares, aí a ideia dos contatos entre os indígenas e os portugueses. E aí sempre é colocado isso, tá, pessoal? Grava aí. Os indígenas vão sofrer com a perda de identidade, os indígenas vão sofrer com a dominação no processo de utilização do seu trabalho numa lógica que eles não entendiam antes, o trabalho forçado, a escravização, e também os indígenas vão sofrer muito com as doenças trazidas pelos europeus, tudo bem? Então, por exemplo, pessoal, uma gripe matava tribos inteiras, sífilis, gonorreia, doenças sexualmente transmissíveis. Tinha também as ideias de que essas doenças eram passadas entre os próprios indígenas, trazidas pelos portugueses. Então, doenças, perda de identidade, perda de cultura, escravização e, obviamente, os confrontos bélicos aconteceram entre portugueses e indígenas. A mais famosa guerra entre portugueses e indígenas, ainda no período aqui do colonial, é a chamada Confederação dos Tamoios, que aconteceu entre 1555 e 1567, lá na região do Rio de Janeiro, né? E até mesmo os tamoios se juntaram com os franceses, na chamada primeira ocupação dos franceses no Brasil, lá em 1555, na França Antártica. Tudo bem? Descobrimento, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma reflexão. Será que é um descobrimento ou se é um processo de conquista? Bom, pessoal, aqui em frente ao Marco do Descobrimento, em Porto Seguro, Zavo Lima, aula de História. Clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Você sabe que aula de História é aqui no nosso canal, canal História Vida. Tamo junto, até mais, tchau, tchau.